Muito bem, pessoal, este é um vídeo que está sendo gravado para concluir a nossa discussão a respeito dos economistas neoclássicos do início do século XX, final do século XIX e início do século XX. A nossa ênfase nesse conjunto de economistas foi dada com foco à teoria walrasiana, teoria de Leon Walras. A gente aqui discutiu vários detalhes sobre essa teoria e já no finalzinho da nossa discussão a gente colecionou uma série de contrastes entre uma teoria de cunho neoclássico, de característica neoclássica, com uma economia segundo o pensamento marxista. Essa descrição é muito importante, tá, gente? Vale ressaltar que seria interessante uma revisão cuidadosa de cada um desses pontos antes da avaliação final da disciplina. O ponto em que a gente parou era um ponto que eu adicionava aqui uma curiosidade ilustrativa sobre essa teoria. Aqui existe um conceito bastante importante depois para as discussões de macroeconomia, que essa discussão começa a se desenhar aqui, tá? Então vamos dar uma lida no que a gente está falando. Os preços dos bens e serviços de uma economia são definidos em relação a um deles, muito frequentemente naquele período em relação ao ouro, que assume o papel de numerário. O que aconteceria com a riqueza individual dos agentes, com suas decisões de comprarem mais deste ou daquele bem, ou com a decisão das empresas de produzirem mais deste ou daquele bem, se o preço do ouro mudasse em função de mudanças na sua escassez? Ora, perceba, aqui o que a gente está falando é o que aconteceria se o valor da moeda mudasse. Se não houvesse alterações nos preços relativos entre quanto custa um relógio vis-à-vis uma peça de roupa, vis-à-vis uma refeição, se não há alteração nesses preços relativos, a economia não sofre impactos. As decisões são tomadas com base em preços relativos, não com base em preços absolutos. Se eu costumava comprar 90 refeições por mês, digamos ao preço de 0,5 gramas de ouro cada, e 4 ingressos para partidas de futebol, digamos ao preço de 1,5 gramas de ouro cada, gastando assim todos os 51 gramas de ouro do meu salário, mudanças no preço do ouro não afetariam minha decisão. O que sim poderia afetar minha decisão é a queda do meu salário, ou a mudança na razão dos preços entre refeições e partidas de futebol, de 3 para 1, 1,5 para 0,5, por exemplo, para 2 para 1. Então, se o ouro se altera de preço de alguma forma, eu posso ter impacto sobre a minha riqueza total. Mas eu vou manter as compras nas mesmas proporções anteriores, desde que a razão de preços entre dois produtos quaisquer permaneça constante. Propunha-se, portanto, uma irrelevância de fenômenos monetários na determinação de preços relativos e, consequentemente, nas decisões alocativas de consumidores e empresários. Mais tarde, tanto o próprio Walras como o Wicksell antecederam Keynes no reconhecimento de que agentes podem reter moeda para outros fins que não as trocas comerciais, com isso afetando a taxa de juros e trazendo influência sobre o lado real da economia. A discussão que está se fazendo aqui é uma discussão que depois ganha o nome de neutralidade da moeda, ou neutralidade dos fenômenos monetários. Segundo essa visão inicial de Walras, a moeda é neutra, no sentido de que, se ela não provoca alteração nos preços relativos de duas mercadorias, ela não vai mudar a quantidade que cada pessoa está disposta a comprar desses dois bens. Essa discussão depois ganha grande importância na macroeconomia. Bom, para concluir a discussão sobre o pensamento neoclássico, a gente vai dar alguns detalhes sobre as contribuições de Marshall, contribuições de Fisher, e depois deixar aqui uma discussão a respeito do que ficou aberto a partir dessa teoria. Então, como a gente está ilustrando o pensamento neoclássico com base na teoria de Walras, e destacando que essa teoria tem muitos pontos em comuns com outros teóricos, como o próprio Marshall, o Fisher e assim vai, a gente só vai dar uma pincelada sobre alguns pontos importantes sobre a contribuição do Marshall. Bom, foi aqui que foi desenvolvida a teoria da demanda, como hoje ela é ensinada em todos os livros de microeconomia, e se identificava e se distinguia os fatores capazes de alterar a curva de demanda como um todo ou apenas as quantidades demandadas.
da mesma forma como a gente hoje estuda na microeconomia moderna. Também se estabeleceu aqui as condições necessárias e suficientes para que o regime de concorrência perfeita, que é tão útil à teoria econômica, talvez nem tanto à prática econômica, mas à teoria econômica, se estabeleceu aqui com mais rigor e formalmente quais são essas condições suficientes para que o mercado seja de concorrência perfeita. O terceiro ponto é que as análises de curto prazo de empresas, em que se faz a distinção das decisões de curto e de longo prazo, também nascem aqui. Então, toda aquela nossa teoria da firma, a teoria das decisões de uma empresa sobre o quanto produzir, que produtos produzir, que insumos utilizar, a lei dos rendimentos marginais decrescentes, tudo isso está, de alguma forma, introduzido, começa a nascer a partir da contribuição do Marshall. Bom, um outro economista que também está associado com o pensamento neoclássico é do Irving Fisher. Ele foi responsável por estabelecer as condições de equilíbrio parcial no mercado monetário. Então, ele estudou profundamente o mercado de moedas, a teoria de juros, e fez contribuições importantes para essa teoria. Segundo Fisher, a taxa de juros depende da impaciência, ou a taxa de preferência no tempo. Então, ele descreve as pessoas, os agentes, como sendo parte das suas preferências, dos seus gostos, está um grau de impaciência em relação ao futuro. Se você é muito impaciente em relação ao futuro, você está disposto a se financiar, ainda que as taxas de juros estejam altas demais. Financiar os seus consumos hoje, vis-à-vis ou em detrimento do seu consumo no futuro. Então, a taxa de juros depende dessa impaciência, em que há uma subestimação do futuro em relação ao presente. Além disso, há a amplitude de oportunidades tecnológicas de converter recursos presentes em recursos mais vultosos no futuro. Assim, os princípios que regeriam a determinação da taxa de juros seriam desejo e capacidade de converter, ou não, recursos presentes em futuros. Tá? De um lado, a gente tem uma preferência intertemporal e, do outro lado, a gente tem a disponibilidade de serviços bancários que permitam converter renda futura em consumo atual. Tá. Então, esses são alguns elementos muito importantes das contribuições desses pensadores individuais que são geralmente consolidadas na forma do pensamento neoclássico. Tá? Algumas questões deixadas em aberto pelos teóricos do equilíbrio. Primeiro, a acumulação de capital no sistema walrasiano. Não há ali mecanismos suficientes para fazer coincidir, aqui tem um errinho de português, coincidir as taxas de rendimento dos vários capitais, setores distintos, com a taxa de juros única de mercado. O segundo ponto é que há uma certa irrealidade da hipótese concorrencial, então discutir todo o comportamento do sistema econômico com base na hipótese de concorrência perfeita é uma das grandes deficiências dessa teoria, das suas insuficiências, para dizer mais corretamente. E o terceiro ponto é a questão do desenvolvimento. Com tecnologias e preferências assumidas fixas, a teoria do equilíbrio indica que a economia alcançará, mais cedo ou mais tarde, um estado estacionário, que a gente chama de steady state. Qualquer crescimento decorreria de alterações na taxa de crescimento da população. Ora, ao longo do século XX, a gente tem uma grande evolução na ciência econômica justamente para fugir desse paradigma e mostrar que, na medida que os progressos tecnológicos afetam a produtividade geral das empresas, das pessoas e da vida econômica, a gente tem crescimento mais expressivo e independente, talvez não tão dependente do crescimento populacional. Pois bem, como a gente está fazendo uma leitura do pensamento neoclássico em comparação com a leitura marxista da economia, a gente busca aqui no livro do Ottaviano Canuto, no texto de Ottaviano Canuto, no livro do Ricardo Carneiro, que a gente tem adotado nessa disciplina, alguns comentários, algumas questões levantadas sobre Walras. Então é só para a gente praticar um pouquinho essa reflexão. Que destaques o texto de Canuto acrescenta à discussão que já fizemos sobre a obra de Walras? Bom, o que ele chama a atenção é que Walras revela a herança mecanicista e proveniente dos conceitos da física, ressaltando avaliações quantitativas dos fenômenos econômicos. Então existe aqui uma inspiração mecânica no sentido da ciência da física,
uma inspiração mecânica para a elaboração de modelos econômicos. O segundo ponto que o Canuto destaca são as críticas às tentativas posteriores de se provar a existência e a unicidade do equilíbrio para o sistema do equilíbrio geral de Walras, sob o argumento de que as condições que garantem a existência e unicidade do equilíbrio seriam excessivamente restritivas. Então, Canuto vem criticar o pensamento neoclássico, dizendo, olha, tudo bem, existe um grande esforço posterior à obra de Walras para mostrar que a economia converge para uma circunstância de equilíbrio e que esse equilíbrio é único. Só que nos esforços para se provar essa proposição, as condições que são colocadas são muito inverossímeis, muito improváveis de acontecerem na economia. Então, mostra um certo descolamento da economia com a realidade dos mercados. O terceiro, ele aponta Walras como um dos principais membros da Revolução Marginalista. Ora, isso daí é algo que a gente tem dito, então não há grande novidade. Quarto, transições para o equilíbrio dependem de pressupostos pouco realistas, como a ideia do leiloeiro, que revela a todos os preços dos mercados antes mesmo de que qualquer troca ocorra. Então, existe aí uma dificuldade ou uma simplificação excessiva na obra neoclássica e particularmente na obra de Walras, de que as trocas são sempre bem informadas, as pessoas sempre levam ao mercado os seus produtos para trocar por outros e eles estão perfeitamente conscientes de quanto que conseguem obter em cada uma daquelas possíveis trocas. Então a ideia seria como se existisse um leiloeiro que fizesse ver a todos as possibilidades antes de tomarem suas decisões. Essa, como nós sabemos, também é uma hipótese pouco realista a respeito do sistema econômico real, né? Do sistema econômico observado na prática. Segunda pergunta, como que o Canuto vê o papel da moeda no modelo de Walras, aquele que a gente falou da moeda neutra, né? Pois bem, aqui ele descreve esse papel da moeda como sendo trivial, uma vez que qualquer bem pode servir como numerário, que é a única função da moeda no modelo. Então, de fato, a moeda não tem nenhum efeito especial, ela não tem nenhuma importância particular no sistema econômico. E aí a moeda poderia ser o que for, poderia ser qualquer bem desses, desde que tivesse durabilidade, né, não se perdesse, fosse relativamente fácil de carregar e assim vai. A última pergunta, como o conceito de ciência rigorosa foi marcada pela contribuição de Walras? Aqui a gente observa que Canuto compreende bem o divisor de águas que o pensamento neoclássico representa na teoria econômica. O rigor passou a ser sinônimo de exaustão das interdependências entre todas as variáveis do sistema, que precisam ser explicitamente definidas e analisadas. Toda vez agora que uma teoria deixa de fazê-lo, isso passou a ser um erro grave que qualquer teoria poderia cometer. Então, não é mais aceitável que o teórico, o economista que desenvolve uma teoria, seja relapso, ou seja, de alguma forma incompleto na sua análise, que não perceba todas as interconexões e as descreva explicitamente para observar o funcionamento do sistema econômico. Então essa talvez seja uma das maiores contribuições do pensamento neoclássico e que até hoje ainda é pouco compreendida por muitos economistas de correntes progressistas. Bom, com isso a gente conclui a discussão sobre o pensamento dos neoclássicos e a próxima será a discussão sobre Schumpeter, disponível no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.